Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um episódio do Voz da Igreja Podcast. A conversa de hoje é sobre antiguidades. Você aí, tem algum livro, foto de família, documentos ou algum artefato que você considere antigo, que traz a história da sua família aí guardada em casa? Então fique com a gente, porque nesse episódio nós vamos explorar muito esse tema. Antes da abertura, eu já quero te pedir para se inscrever no nosso canal, clicar no joinha e vir com a gente para mais um episódio dessa semana que o papo tá muito bom. Fica comigo! E para falar sobre antiguidades, recebemos o Robert Hauptmann, ele que é mestre em teologia, doutor em ciência da religião e também dono do antiquário Sagrados Tesouros. É isso mesmo, Robert? Não errei teu sobrenome, né? Tá certinho, Luiz. Muito obrigado. Parabéns pelo podcast, aí, pela iniciativa da Arquidiocese, pela sua condução também, né? A parte da comunicação da Arquidiocese está de parabéns, né? E agradeço a oportunidade de poder divulgar esse nosso trabalho. Maravilha, a gente que fica feliz com a tua presença aqui. Bom, os Sagrados Tesouros, para quem está chegando agora, é um antiquário recente. A gente já vai abordar melhor esse tema, só que a paixão do Robert por antiguidades, e você já vê até algumas peças muito nobres e antigas aqui na nossa mesa, daqui a pouco a gente vai explorar isso com mais calma, porque a paixão do Robert por antiguidades remonta a um tempo já mais longo do que a existência do próprio Sagrados Tesouros, né, Robert? Eu queria primeiro perguntar, então, como que surgiu a tua paixão por antiguidades, por esses elementos, artefatos? Eu desde adolescente já sempre gostei de ler, né? A leitura, assim, sempre me atraiu, então entrar nesses mundos históricos de ficção, mas também mundos reais da história. Sempre me atraiu muito a questão da história e, de forma especial, é claro, né, a história da nossa Igreja Católica. Sim. Então, aliando tudo isso e pela minha formação, que a gente vai ter a oportunidade de conversar depois, eu entendi a importância de colocar nas mãos das pessoas essas histórias que muitas vezes estão guardadas ou às vezes até mal guardadas em espaços particulares ou de instituições e que precisam chegar na mão dessas pessoas que desejam conhecer, aprofundar e pesquisar também sobre essas temáticas. Então, da minha parte, isso é uma satisfação pessoal que também se transformou em um trabalho, né? Sim, depois se tornou tua ocupação, né? Isso mesmo. E quando a gente fala em antiguidades, acho que é bom a gente classificar também, porque muitas vezes as pessoas atribuem somente a objetos antigos. Um móvel, enfim, um material eletroportátil, alguma coisa assim, um eletrodoméstico, sei lá, alguma coisa que a pessoa tem em casa que já remonta a muito tempo. Mas também nós temos livros, documentos, medalhas, cartas, falando especificamente da nossa igreja, documentos relativos à fé católica. Então, como que você, nessa tua paixão, explorou esse espaço das antiguidades, mas também remontando a nossa igreja, esses elementos, livros, medalhas, cartas e afins? Foi uma descoberta, assim, e cada dia é uma descoberta, né? Porque eu entrei quase que exclusivamente por causa dos livros antigos. Sim. E aos poucos eu fui percebendo que existe um mundo gigantesco que ainda é pouco explorado. Eu tenho certeza que as pessoas que nos acompanham, muitas delas gostam de genealogias, por exemplo, de história de família, estão buscando isso por motivos de imigração, de passaporte, cidadania, mas também porque querem resgatar a história das famílias. E da mesma forma em relação à igreja, à diocese, a bispos, ou seja, claro, há pessoas que desejam um item antigo para decorar sua casa, natural, né? Esse estilo que nós chamamos de vintage, né? Claro que tem essa perspectiva, mas há muitas pessoas que precisam desse material para escrever um livro, então eles querem um material que nós chamamos de fonte primária, né? Eles querem também uma foto, tem pessoas que buscam, por exemplo, há muitos homens e mulheres que estão em processo de canonização aqui no Brasil. Sim. É necessário de documentar a vida dessas pessoas, que muitas vezes se perdeu. Então, encontrar documentos, encontrar fotos, registros históricos dessas pessoas ajuda a esses postuladores de causa. Eu mesmo já conversei com uma pessoa que é postuladora de causa que veio atrás de documentação que infelizmente eu não tinha ainda. Sim. Mas há um outro aspecto do colecionismo católico que é
pouquíssimo explorado ainda, principalmente aqui no Brasil. Sim. Moedas referentes a anos jubilares, anos de inauguração de igreja, de criação de dioceses, jubileus de bispos, selos comemorativos. Tem pessoas que colecionam selos só do Vaticano, por exemplo, não é? Então existe uma infinidade, porque a filatelia no Vaticano é muito antiga, né? Ou também medalhas comemorativas. Então existe um mundo gigantesco. Eu espero falar um pouquinho ainda, algumas curiosidades nesse aspecto, porque aos poucos a gente vai entrando e percebendo cada vez mais outros itens que podem ser colecionados. E ao entrar nesse meio do colecionismo, né, de trabalhar mesmo com antiguidades, eu imagino que você deva ter conhecido muitas outras pessoas que compartilham da mesma paixão, né, e também da mesma ocupação, né, que hoje é a tua ocupação profissional, estar à frente dos Sagrados Tesouros. Essa comunidade ela é muito grande de colecionismo no geral, porque a gente falava agora, você trouxe para nós aqui, que quando a gente fala de elementos relativos à fé católica, ainda é um nicho muito pouco explorado. Mas eu digo que no colecionismo geral, a comunidade é bem maior, né? Eu imagino que o teu contato com essas pessoas seja bem frequente. Sim, o colecionismo especificamente católico, seja de qualquer item, livros, moedas, selos, etc., é muito pequeno ainda, mas com grande potencial de crescer no Brasil. Por isso que eu encontrei esse espaço não explorado. O colecionismo em geral, como você falou, ele é relativamente bem organizado em termos de moedas, de selos, livros também, não é? Existe um mundo que eu não conhecia de coleção de livros antigos. Eu vi estes dias um livro sendo vendido por R$ 38.000, uma primeira edição de um livro de um autor francês, não é? Você imaginar que há pessoas que gastam seu tempo e essa quantidade de dinheiro para adquirir um livro ou uma coleção de livros. Então, existe um mundo gigantesco que toca, né, o colecionismo em geral, mas que tem um enfoque dentro do colecionismo católico ou das pesquisas católicas, seja como for, não é? O colecionismo em geral ele é um pouco também desconhecedor do mundo católico, isso eu percebi. Tenho contato com casas de colecionismo lá em São Paulo, por exemplo, e eles me oferecem material católico, porque para eles não tem muita saída, porque é um item no meio de vários outros para quem coleciona moedas, por exemplo. Mas para mim é uma moeda católica que tem um fundamento, que tem um sentido para quem é católico. Sim, que muitas vezes pode ser o principal item de uma coleção, mas que em outros meios não é tão explorado assim, não é visto dessa forma. Né? E essa mesma pessoa me disse que eles sentem a necessidade de haver algum tipo de catálogo, por exemplo, de medalhas ou moedas que foram cunhadas aqui no Brasil relacionadas à Igreja Católica, que são muitas. É uma coisa assim impressionante, mas não existe algo específico. Sim. Puxa vida. É importante saber, né? Porque quando a gente fala de colecionismo, muita gente, como eu disse aqui no começo da nossa conversa, remete a objetos. Você até trouxe o termo vintage, né? Então hoje todo mundo está atrás de ter uma vitrola antiga, um aparelho de toca-fitas ou algo do gênero. Mas quando a gente fala de colecionismo católico, temos itens muitíssimo valiosos que não são explorados até pelo colecionismo, como é que eu posso dizer assim, tradicional, mais geral, mais amplamente falando, né? Poxa vida. E nessa jornada você conheceu também colecionadores de itens católicos que dá pra gente trazer como experiências muito relevantes também nesse meio, né? Você conheceu uma pessoa que tinha mais de 13 mil santinhos. É uma coisa impressionante, assim, porque, como eu falei, né? Eu fui entrando, não é? Então, eu não era um especialista em coleção, mas fui conhecendo. E conheci uma pessoa, então, lá em Sergipe, no interior de Sergipe, cuja cidade se chama Capela, inclusive, né? Essa pessoa tem uma coleção de 13 mil santinhos à época, né? Faz um ano, mais ou menos. Mas não só isso, na casa dele ele mostrou fotos, né? Porque a gente acaba fazendo amizade com os nossos clientes também, né? Fotos assim, porque fotos de capelas, de capelinhas de oratórios, assim, imagens. Parecia uma capela de fato. Ele falou que o vô dele tinha uma capela numa fazenda, né? E aí ele que ficou como o tutor de todos os itens católicos. É uma coisa impressionante.
A gente não faz ideia do que é, só vendo. Então, além dessa coleção gigantesca e é interessante, né, Luiz? Porque a gente não faz, eu não fazia ideia, mas os santinhos, eles têm séries. A gente pensa, não, aquele santinho é igual. Não. Tem séries de santinhos, então ele coleciona por série, por número, como se fosse um álbum de figurinha. Uma tiragem específica, né? Fosse um álbum de figurinha, ele tem as figurinhas, ele precisa daquela figurinha, né? Então ele tem e coleciona. Não, e é um costume que existia há muito tempo atrás, né? De ter capelas nas fazendas. Acho que isso também ajudou ele a poder reunir toda essa coleção, digamos assim, né? Sim. Poxa vida. E agora, me permita a pergunta, mas você chegou a conhecer essa pessoa pessoalmente ou foi nas comunidades, via internet? Como que você chegou até essa pessoa? Todos os meus contatos têm sido pelo Instagram. O Instagram é uma ferramenta que eu tenho usado bastante e acaba que essas pessoas vêm até mim por causa da divulgação do perfil, né? Por causa do tipo de material, dos itens, e eu acabo entrando em contato e elas compram de mim ou vendem para mim, porque há pessoas que vêm para mim que querem se desfazer de materiais, né? E a gente acaba criando uma amizade, assim, virtual, é claro, né? Eles já me convidaram para ir lá, né? Se eu for todos os lugares que já me convidaram, vou visitar o Brasil inteiro, né? Mas é interessante porque eles fazem questão de mostrar para mim o que eles têm também. Além daquilo que eles compraram de mim, o que eles têm já como coleção. Então tem uma pessoa, por exemplo, lá em Belém do Pará, que ele tem quase 40 missais, né, de fiéis, assim. Ele quis mostrar para mim, né? Então essa amizade é muito legal. Poxa vida. E dentre essas pessoas porque a internet também possibilita isso, né? Agora com o Instagram tudo fica mais fácil. Te possibilitou, então, ter contato também com o padre Gabriel Vilaverde, de Cruz das Almas, na Bahia. Isso Ele mesmo. possui um memorial sobre medalha milagrosa, é isso? Isso mesmo. Como é? Eu acredito que quem nos acompanha já deve conhecer o padre Gabriel. No Instagram, ele é um divulgador nacional da devoção à medalha milagrosa, não é? Que é uma medalhinha, né? E essa medalhinha tem toda uma história da aparição, etc. E a aparição pede a divulgação. Ele se sentiu, então, impulsionado a divulgar. Propagar essa devoção. Isso mesmo. Então, tudo que é relacionado à medalha milagrosa, sejam folhetos, santinhos, medalhas mesmo, ou história das aparições, ele tem o máximo prazer de adquirir. Então, a gente já teve essa oportunidade de conversar, etc. E eu colaborei, vamos dizer assim, com esse memorial que ele tem, que eu não tive também ainda oportunidade de visitar pessoalmente, mas ele já me convidou também. E, bom, essa paixão toda sua por antiguidades resultou no Sagrados Tesouros, que hoje é um antiquário ao qual você está responsável. Como isso começou? Que você deu o pontapé inicial, falou, olha, eu acho que eu posso buscar transformar essa paixão na minha ocupação profissional mesmo. Até de profissionalizar esse colecionismo, né, digamos assim. Como que foi o start, assim, para o Sagrados Tesouros? Eu ainda me vejo no início, né? Já faz mais ou menos 1 ano e meio que eu comecei. Foi devido, assim, o desejo, assim, quase simples de querer vender alguns livros que eram meus mesmo, né? Então, ou seja, da minha biblioteca, etc. E vamos vender e tal. E eu comecei a perceber que existe um espaço, e aí fui, como eu falei, né, entrando para outros ramos do colecionismo e vendo que isso é muito interessante. E aí foi criando como que uma rede, né, de pessoas que se interessam, que conversam, etc. e tal. E eu percebi, como eu falei também, de que não existe, e que é um vácuo, vamos dizer assim, esse oferecimento de livros. É um vácuo não só de oferecimento, mas também de aquisição. Eu digo assim, Luiz, porque eu já visitei alguns seminários, por exemplo, não é? Em que se desfizeram de caixas e caixas de livros no papel velho. Claro que para muitos institutos religiosos, um livro não tem mais importância, porque a gente sabe, né, que o rapaz que estuda no seminário, ou a menina que está no convento, dificilmente vai acessar um livro. Nós temos a internet à disposição com todas as ferramentas possíveis e imagináveis. Então, um livro físico acaba sendo um peso dentro da instituição, porque tem que limpar, cuidar, tratar, catalogar, etc. Então, é melhor jogar fora. Então, eu acabo sendo como uma alternativa de dizer, pô, tô aqui, né? Sim. Se você quiser se desfazer, olha, tô aqui, né? Não jogue fora, porque eu tenho gente que se
interessa. Sim. Então, tanto oferecendo quanto recebendo, eu creio que eu entrei nesse meio, assim, sabe? Eu acho que isso constitui muito do próprio colecionismo de antiguidades, e não falando apenas de elementos relacionados ao catolicismo, mas é algo que alguém se desfaz, mas que para outra pessoa pode ser um tesouro, algo muito raro, muito difícil de ser encontrado. É uma forma de ressignificar aquilo como forma enfim, de um elemento histórico, de uma fonte de pesquisa, muitas vezes, né? É muito comum, eu já conversei com outros antiquários que não tem nada a ver com o catolicismo, né? Mas de famílias, por exemplo, que o avô, o pai, enfim, né? Ele guarda uma coleção de alguma coisa. É de livros, é de armas, é de móveis, é de, sei lá, obras de arte. E ele morre e não tem mais ninguém que se interessa. Nunca se interessou por aquela coleção. Pra conservar aquilo. Nunca teve interesse. Em vida já não tinha interesse. Sim. Quando a pessoa morre, o que eles fazem? A primeira coisa é vender. Descarta ou vende. Vender. Eles querem vender porque... E vendem por um valor assim que o falecido nunca aceitaria. Né? Sim, Então, esses móveis, objetos, etc., que circulam nesses meios, né? E hoje, assim, os Sagrados Tesouros, ele atua... qual é a principal forma de atuação dos Sagrados Tesouros? É mais livros, ou documentos, ou artefatos? Qual que é a tua área de atuação hoje? Eu atuo basicamente com livros, mas livros antigos. Eu faço essa observação por quê? Porque existem outros grupos, também outras pessoas que trabalham com livros novos ou seminovos católicos, que é o que os sebos hoje, nós chamamos sebos, fazem. Se você for a um sebo, você vai encontrar livros novos e seminovos, ou seja, 20, 30 anos de idade. Os meus livros, eles buscam ser anteriores à década de 70. Certo. Então eu tenho livros do início do século XX, do século XIX, como esse missal aqui, que é um missal de altar, né? E ele é um missal do século XVIII, não é? Então, esse missal ele é anterior à Revolução Francesa, né? Puxa vida. Então, passou-se quase 3 séculos já e ele chegou aqui. Sim, me permite? Por favor. Nós temos vários elementos aqui, né? Nós vamos passeando pela história aqui e vendo também um pouco de cada item. Para quem conhece, lógico que todos que vocês estão na igreja sabem que o padre ele reza a missa com o missal no altar, né? Então, esse seria o missal que era utilizado no século XVIII, então, né? Então, aqui está em números romanos, para quem lê números romanos, né? Vou tirar a água aqui. Por favor. 1736, né? Então... ele está datado aqui. com algarismos romanos, né? Então, significa dizer que quem rezava a missa com este missal, ele é anterior à Revolução Francesa, por exemplo, a tantas outras situações que aconteceram na história, né? Então, ele atravessou a história. É claro que um livro de 200, 300, 400 anos, especialmente livros de oração, eram manuseados quase todos os dias. Por isso que o estado de conservação dele não é alguém que saiu da editora agora, né? Ele sempre vai ter marcas do uso, marcas daquilo que da finalidade dele, né? Então ele foi utilizado para isso. Então tem outros missais também no século XVIII e XIX. Então são itens assim valiosos, interessantíssimos. Sim, enquanto itens de igreja, o missal tá sempre, é um dos principais, né? Porque não tem marcas do tempo. O missal é missal, enfim, desde a sua primeira edição. Inclusive, agora recentemente tivemos uma nova edição e assim vai, né? Isso mesmo. Agora nós temos alguns outros itens aqui, Robert. Umas histórias interessantes são as fotos, fotografias, por exemplo. Essa fotografia aqui é do cardeal Cerejeira, que era um cardeal de Lisboa, né, patriarca de Lisboa, e ela é autografada aqui, né? Então é uma coisa super rara, né? Porque você tem um autógrafo de um cardeal, né? Ela tem data, essa foto aqui? Não, mas estima-se na década de 40, né? Sim. Que quando ele era jovem, ele ficou muito tempo no patriarcado, mas aqui ele está um pouquinho mais jovem, né? Sim. E essa aqui é de um bispo que foi bispo de Bonfim e foi bispo de Botucatu também, em São Paulo. Mas essa década de 40, Dom Frei Henrique, e aqui ele é numa das viagens pastorais dele, né? Então ele vai com o capelão dele, né? Que ajuda ele nas celebrações, a família que acolhe, o gatinho que está no colo da criança, né? E ele escreve atrás, então ele faz a menção de quem são as pessoas. Então é de próprio punho dele também, né? Que é uma coisa... essa com data, né? 1944, né? Diocese de Bonfim, na Bahia, Sim. né? Então é bem interessante também. Só me alcança aqui, por favor, Luiz. Esse aqui
acho que muitas pessoas conhecem também, que se chama uma bênção apostólica. Sim. Bênção apostólica pede-se ao Vaticano e o Papa, de forma delegada, ele entrega. Então, essa aqui, no caso, é do Papa Pio XII. Né? Então, tem outras também que já vendi, outras que tenho disponíveis também, né? E essa aqui é de 1945, né? Que é um item muito interessante. Em relação às fotos, tem uma história muito interessante que eu vendi uma foto de uma criança de primeira comunhão, porque era muito comum se fazer fotos, até hoje se faz, né? Posadas, né? E coloquei lá a venda, era do década de 20, mais ou menos, né? Enfim, passou um tempinho, uma pessoa me entrou em contato, quero comprar. E vendi aquela foto para a pessoa. Depois que eu vendi, conversando com ela, ela falou assim, ela é irmã da minha avó. Eu falei, mas como assim, né? Eu falei, pois essa foto foi tirada no dia da primeira comunhão da minha avó e da irmã dela, nessa capela. Eu falei, como é que você sabe? Porque eu tenho a foto das duas juntas. E agora essa era a foto só da irmã da avó. Posadinha. Isso mesmo. E eu falei, meu Deus, que impressionante. O interior de Minas Gerais, né? Sim. Então, essas histórias assim, são emocionantes, né? Porque uma pessoa descobrir, né, uma foto de alguém que julgava que nunca ia alcançar. É um resgate, né? Sim, é verdade. Da família, enfim. Uhum. Poxa, que maravilha. Algumas moedas também. Certo. Temos moedas. Acho que o plástico é um pouco difícil de ver, né? Mais pra perto aqui. Fique à vontade, se não for... Como eu falei, as moedas comemorativas são bastante importantes. Essa do Papa João XXIII, né? Na época, claro, do seu governo. Então, estamos falando aí no final da década de 50, né? Sim. Essa outra é uma medalha, daí já não é uma moeda, que ela é de uma irmandade chamada do Santíssimo Sacramento. Então, as pessoas que eram da Irmandade utilizavam como guardiães do Santíssimo Sacramento, né? Então, havia muitas irmandades no passado, não é? Aqui no Brasil. E cada uma delas tinha os seus distintivos, sejam fitas, medalhas, sejam os regimentos internos, enfim, tudo isso é bastante interessante, né? Essa outra medalha é uma moeda, na verdade, bastante grande, antiga, do Papa Pio IX, né? E ela é mais ou menos do final do século XIX também, né? Então é uma moeda de colecionismo também, bastante grande, né? Não é uma moeda de circulação, como a gente vê, de valor. Também, né? Não tem esse sentido. Eu queria mostrar essa medalha. É uma medalha também que é da Irmandade da Capela Imperial. Então havia uma capela lá da Glória, no Rio de Janeiro, que atendia a família imperial. Então quem pertencia a essa irmandade também recebia, ou eu não sei se recebia ou comprava, né? Mas uma medalha, né? Porque isso eu descobri também, que para se pertencer a uma irmandade se pagava um dote, né? Então a pessoa pagava um valor para poder pertencer a uma determinada irmandade. E esse aqui é um pequeno missal de mão, né? Que é em prata, filigranada, diz, né? E talvez algumas pessoas mais jovens não devam saber, né? Nem alguns adultos também não, mas na época anterior ao concílio, em que a missa era rezada em latim, quase todas as pessoas não sabiam latim, sabiam rezar a missa eventualmente, né? Falar a missa. E usavam então desses pequenos devocionários durante a missa. Então o padre ia rezando a missa e a pessoa acompanhando. Por isso que falava assistir à missa. Não se falava participar da missa, mas assistir. Ela ia rezando, fazendo as orações pessoais dela, enquanto o padre ia tocando a missa do lado de lá. E aqui também em latim ou em outra língua? Essa em português. Certo. Porque é pro povo, né? Sim, pro povo acompanhar. Isso, o missal era em latim, né? E o povo não sabia muito latim, tinha que rezar em português, né? Sim, então não é como se fosse hoje, por exemplo, um folheto de missa que diz o que o padre está dizendo. Não, isso aqui não tem nada a ver com o que o padre está falando. São orações privadas, digamos assim, um né? devocionário mesmo, né? Isso mesmo. E aqui por último, aqui alguma coisa, é um porta-terço, né? Com um terço. Com um terço dentro, claro. O terço é uma coisa que se coleciona muito. Tem pessoas que colecionam terços, assim, muitos terços, né? Eu adquiri uma coleção de uma pessoa que tinha 70 terços de coleção.
né? E essa mesma pessoa também tinha um álbum com 100 santinhos chamados rendados, né? Esse é do século XIX, né? Puxa vida. Que tinha uma renda assim que era feita à mão, né? Em volta do... Isso mesmo, do santo. Então eu só trouxe algumas coisinhas assim só para a gente ilustrar. Sim. Claro que isso é o que não vendeu, né? Uhum. Porque já vendi mais de 2.000 itens, né? Entre livros e outros objetos, né? Poxa, que ótimo. Nós até tivemos, agora no nosso site, você também pode acompanhar uma reportagem que, inclusive, nós conversamos com o Robert, trouxemos a experiência dele com os Sagrados Tesouros, que a época do texto tinha 6 meses, e até lá já tinham sido vendidos mais de 1.000 itens. Então agora temos a boa notícia de que já foram mais de 2.000 itens comercializados. E quanto ao acervo dos Sagrados Tesouros, hoje dá para mensurar mais ou menos em quantas peças? Essa é uma dificuldade que eu tenho, né? Até coloco essa minha fraqueza, vamos dizer assim, né? Porque eu sou sozinho, né? Para catalogar tudo, né? Então esse processo, né? Agora acho que de expansão vai exigir de mim um local específico e uma pessoa ou duas que possam me auxiliar. Mas eu mensuro mais ou menos que deva ter de itens já catalogados e não catalogados, algo em torno de 4, 5 mil livros. E talvez de itens assim entre medalhinhas, moedas, enfim, toda essa miscelânea. 4 a 5 mil livros. Fora os outros livros. De itens, talvez mais uns 3, 4 mil, contando, porque santinhos são muitos, medalhas são muitas, né? Então tem muitos itens, tem crucifixos grandes, tem um item lá que é na catedral que era a antiga catedral lá de Recife. Ela foi toda reformulada já na década de 60, 70, acho. E um artista plástico, ele usou um ferrolho da porta e fez uma obra de arte. Assim. Eu tenho daí essa obra, né, que tem o ferrolho antigo da catedral. Então são itens assim de toda a natureza, né? E agora me tira uma curiosidade, porque assim, hoje o antiquário, os Sagrados Tesouros, atende de forma online, né? Não há um espaço físico. Agora, como você faz para armazenar tudo isso? É algum lugar da sua casa ou tem algum espaço específico para que você possa armazenar esses itens todos? Como que é essa dinâmica? Assim, ainda mais você falou que por enquanto segue sozinho ainda, né? Na frente dos trabalhos. No começo eu tinha um lugar na casa onde tinha meu antiquário. Agora, aos poucos, eu tenho um lugar no antiquário que é a minha casa, né? Foi se invertendo, né? Agora virou mais antiquário do que casa. Isso mesmo. Entendi. Poxa, maravilha. Muito bom tê-lo aqui, Robert. Um prazer recebê-lo aqui no Voz da Igreja Podcast. A conversa está muito boa. A gente já vai divulgar melhor também os Sagrados Tesouros. Mas antes eu quero convidar você a deixar o seu like, acompanhar aqui os trabalhos do nosso canal do YouTube, que só tem crescido. A gente teve uma alegria muito grande. No último episódio recebemos Dom Adenis Roberto de Oliveira, novo bispo auxiliar aqui da nossa capital, e com mais de 1.000 visualizações até agora e crescendo, graças a Deus, colhendo bons frutos com esse episódio. Então eu te convido a deixar o like e se inscrever em nosso canal para continuar acompanhando os nossos conteúdos. Agora sim, vamos divulgar os Sagrados Tesouros. Para quem tem interesse, caso alguém possua itens para poder negociar, como que essa pessoa pode fazer para entrar em contato direto contigo? Eu tenho procurado divulgar, inclusive a Pastoral da Comunicação aqui tem dado esse grande apoio, né? Para que as pessoas saibam, então, né? Você que tem um item na sua casa, ou na sua paróquia, ou no seu instituto religioso, congregação, enfim, bibliotecas, livros, enfim. É só entrar em contato comigo de forma especial pelo Instagram, @SagradosTesouros, @SagradosTesouros, né? É o meu perfil. Ou também pelo WhatsApp, né? Que eu não decorei o número, mas vou dizer aqui, que é o código de Curitiba, 41 99811 8268. 99811 8268. Então é só entrar em contato que a gente agenda uma visita, conversa, etc. É bem fácil. E hoje você atua com compra e venda, mas também presta curadoria. Às vezes eu tenho alguns itens em casa, pretendo avaliá-los de alguma forma. Até você trouxe para nós, muitas vezes um ente da família tem uma coleção de algum item específico, ele morre e a família precisa, né, avaliar aquilo para comercializar ou, enfim, dar um destinado fim para esses elementos. Você presta também esse serviço de curadoria? Eu presto até um ponto, no sentido assim
do que se trata, né? Então, por exemplo, a coleção de moedas não, né? Mas aquilo que é itens católicos, sim, eu posso ajudar. Atuação, isso, né? posso ajudar. E a questão de valores é muito complexa, sabe, Luiz? Porque envolve, e eu já encontrei muitas situações assim, onde que a pessoa tem um valor de coração, né? Foi meu avô que me deu. Sim. Quanto que vale um negócio desse? Não tem valor. Não tem valor, é para sempre, né? Realmente. Então não tem como você avaliar uma medalha, um terço que o avô deu, que a avó deixou de herança, né? Então é muito difícil. Maravilha, então. Robert, muito obrigado por estar conosco aqui no podcast Voz da Igreja. Para você que esteve conosco até agora, nos ouviu até aqui nas plataformas de áudio ou nos assistiu no YouTube, deixe o seu like no nosso vídeo, nossa conversa muito boa. Estamos chegando no fim, abro esse espaço para considerações finais suas aqui na nossa mesa, mas também já quero deixar claro que os nossos microfones ficam à disposição para a gente sentar e conversar numa outra oportunidade, porque eu vi que tem muita coisa para a gente explorar, para mostrar e também para trazer para o público, né, para entender melhor como funciona esse universo das antiguidades, do colecionismo, por aí vai. Eu agradeço demais essa oportunidade, realmente foi uma ideia, né? Eu digo aqui do Dom Reginei, né? Dom Zico, eu conversei com ele sugeriu, fale lá no podcast. Então o podcast tem sido bem considerado pelos bispos e arcebispos aqui também, muito, né? Importante pra nós. E é uma alegria, então, poder estar aqui e divulgar, então, os Sagrados Tesouros. Se você não tem item nenhum para colecionar ou não quer comprar nem vender, mas siga o perfil que você vai ver histórias interessantes. Eu sempre trago alguma coisa além dos produtos a serem vendidos, como uma forma também das pessoas conhecerem. Para conhecer, vale muito a pena. Excelente, maravilha. O episódio de hoje, então, recebemos Robert Hauptmann, ele que gerencia, o proprietário do antiquário Sagrados Tesouros, que trabalha especificamente com itens relacionados à fé católica, fazendo um trabalho tão nobre e que faz parte aqui da nossa Arquidiocese de Curitiba. Muito bom recebê-lo aqui conosco. Eu que agradeço. E eu agradeço a você também que esteve aqui até agora nos ouvindo, nos assistindo, e espero que você esteja conosco no próximo episódio. Para isso, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum novo conteúdo que nós publicarmos aqui no nosso canal do YouTube. Clique no joinha, compartilhe com os amigos, vamos fazer esse vídeo chegar ao máximo de pessoas possíveis, porque o nosso canal também é um caminho de evangelização aqui no YouTube. Um forte abraço para você, até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!